Shalom. Hoje a leitura é de 1 Crônicas 27, 28 e 29 e Cantares, capítulo 5. 1 Crônicas 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que se revezavam mensalmente durante todo o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder dessa divisão de 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe dessa divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Amizabade, o seu filho, estava encarregado dessa divisão. Para o quarto mês, foi Azael, filho de Joabe. Zebadias, o seu filho, foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens nessa divisão. Para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens nessa divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elés, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens nessa divisão. O décimo primeiro para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens nessa divisão. O 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens nessa divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicri, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca; de Levi, Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Issacar, Onri, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais, que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabde, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas, na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales.
O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias e Meronote estavam encarregados dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos estes eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. 1 Crônicas 28. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, bem como os oficiais do palácio, os principais guerreiros de todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo, um lugar de descanso para a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e derramou muito sangue. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder e a tribo de Judá escolheu a minha família. E da tribo de Judá escolheu a minha família, dentre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu meu filho Salomão para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. Ele me disse: O seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro a vocês, diante de todo Israel, a Assembleia do Senhor, e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que mantenham a posse desta boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva-lhe de todo o coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Então Davi deu a Salomão, seu filho, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, das suas salas superiores, das suas câmaras internas e do lugar da expiação. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo do Senhor, e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhes instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor, bem como os utensílios que seriam utilizados. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso da prata para todos os utensílios de prata, que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso do ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, o peso de prata para cada candelabro de prata e suas lâmpadas, de acordo com o uso de cada um. O peso do ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para cada para as mesas de prata, o peso do ouro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada bacia de ouro, o peso de prata para cada bacia de prata. O peso de ouro refinado para o altar de incenso também lhe deu o desenho da carruagem, isto é, dos querubins de ouro que, com as asas estendidas, abrigam a arca da aliança do Senhor. Davi disse ao seu filho Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me capacitou para entender todo o projeto da obra.
Davi também disse: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que você termine toda a construção do templo. As divisões dos sacerdotes e dos levitas estão definidas para todas as tarefas a serem feitas no templo de Deus. E você receberá ajuda voluntária de especialistas em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo obedecerão a todas as suas ordens. 1 Crônicas 29. Então, o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Ele, porém, é jovem e inexperiente. E a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 3.000 talentos de ouro puro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 5.000 talentos de ouro e 10.000 dáricos de ouro, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Quem tinha pedras preciosas as deu para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante de atitudes dos líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. O rei Davi também se encheu de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos ao teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta riqueza que ofertamos para construir um templo, em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esta inclinação dos pensamentos no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Dá-me ao meu filho um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus testemunhos e aos teus estatutos, a fim de construir este palácio para o qual fiz os preparativos necessários. Então, Davi disse a toda a assembleia: Louvem ao Senhor, o seu Deus. Então, todos eles louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocaustos: 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor.
Assim, pela segunda vez, proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, ungindo-o diante do Senhor como soberano e Zadok como sacerdote, de maneira que Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. E Salomão, seu filho, sucedeu-o como rei. Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, constam nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder, bem como os acontecimentos relacionados a ele, a Israel e aos reinos das outras terras. Cantares de Salomão, capítulo 5. Entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias. Comi o meu favo e o meu mel. Bebi o meu vinho e o meu leite. Comam e coram e comam e bebam, amigos, embriaguem-se de amor à minha amada. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Escutem, o meu amado está batendo. O amado, abre-me a porta, minha irmã. Minha querida, minha pomba, minha perfeita, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo do sereno da noite. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da trança, e o meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos vertiam mirra sobre a maçaneta da tranca. Eu abri para o meu amado, mas o meu amado já havia partido. Ele não estava mais lá. Quase desmaiei com sua partida. Procurei-o, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto fazia ronda na cidade. Aqueles que guardam os muros me espancaram, deixando-me ferida, e tomaram o meu manto. Ó filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó, você, a mais linda das mulheres. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para você nos obrigar a tal promessa? O meu amado é deslumbrante e moreno. Ele se destaca entre 10.000. A sua cabeça é como um ouro mais puro. Os seus cabelos são ondulados, negros como um corvo. Os seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, banhados em leite incrustados como joias. As suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Os seus lábios são como os lírios que destilam mirra. Os seus braços são cilindros de ouro com crisólito neles engastado. O seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. As suas pernas são colunas de mármore firmada em bases de ouro puro. A sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. A sua boca é própria doçura. Ele é desejável em todos os sentidos. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido, ó filhas de Jerusalém. Glória a Deus pela palavra de Deus que nos edifica. Nós vamos comentar um pouco hoje, irmãos, sobre tudo isso que nós lemos aqui. É interessante nós vermos como a palavra vai se encaixando, cada parte dela vai se encaixando e vai fazendo sentido em toda essa sequência. E uma coisa que eu estava lendo esta manhã também, e ontem, essa palavra aqui, esses capítulos, encerrando a leitura de 1 Crônicas, é que a palavra de Deus não mostra os servos de Deus
como perfeitos, como que nunca erram. Ela mostra Cristo como aquele que nunca pecou, mas mostra de forma clara, de forma honesta, todos os servos e servas de Deus, homens e mulheres, que, como nós, erraram e puderam superar os seus erros, as suas falhas diante de Deus, a maioria deles, não todos que estão na palavra, mas a maioria deles. Então, nós vamos ler um pouco mais a respeito disso. Primeiro, em 1 Crônicas 27, nós temos o versículo 23 e o versículo 24. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas dos céus. O que nós vemos aqui a respeito dessa parte de 1 Crônicas 27? A palavra está falando novamente para nós algo que nós vimos, inclusive nessa semana, a respeito de recenseamento. Recenseamento não era uma simples contagem dos homens, neste caso, daqueles que iam para a guerra acima de 20 anos, mas também tinha um lado espiritual, porque isso estava relacionado com a falta de confiança. Em Gênesis 22:17, a palavra fala: esteja certo, Deus falando com Abraão, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Vê o detalhe do final do versículo, irmãos. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Então, Deus já havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, tinha prometido que não somente eles seriam grandes, que eles seriam numerosos, mas que eles iriam conquistar. Então, na verdade, Deus estava falando para tudo aquilo que ia acontecer quando eles entrassem na terra prometida, que eles tivessem paz em Deus, porque Deus estava cuidando de todas as coisas. Nós vemos na palavra, em Êxodo 30, quando eles saíram do Egito, foi feito um recenseamento e também determinado um resgate pela vida de cada um do povo, mas Deus não se incomodou com isso, porque ele determinou isso. Em Números 1 e em Números 26, quando eles estavam perto do Sinai, mais ou menos 40 anos depois disso, Deus também determinou recenseamento para contar o povo. E Deus deu essa direção, então ele não se incomodou com isso. Mas como nós lemos nessa semana, em 1 Crônicas 21, quando Davi mandou fazer o recenseamento, Davi estava demonstrando a falta de confiança em Deus, a falta de confiança na promessa de Deus. E isso é um alerta para nós. Nós precisamos depositar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Em 1 Crônicas 21, houve toda uma consequência em função disso. Em 1 Crônicas 27, que nós lemos hoje, a única citação que tem aqui é no versículo 24, que Joabe começou a contar a contagem, mas ele não pôde terminar, e o versículo fala: a ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. Então Deus não se alegra quando ele faz as promessas para nós e nós deixamos de depositar diante dele, de confiar nele, para que essas promessas sejam cumpridas. Ora, nós precisamos ter certeza, irmãos, de que ele não prometeu que nós não teríamos lutas ou dificuldades. Ele prometeu que estaria conosco. Ele tem livramento para as nossas vidas, ele tem cura. Nós temos visto isso na torre de oração, por exemplo, nós temos visto muitos motivos sendo colocados, Deus agindo assim sobrenaturalmente. Algumas das pessoas que estão conectadas aqui hoje têm visto isso e têm recebido isso também da parte de Deus, e nós precisamos, efetivamente, irmãos, colocar a nossa fé em ação. Crer, confiar e que as nossas atitudes e as nossas palavras demonstrem a nossa fé em Deus. Com isso, com a nossa confiança, a nossa fé, nós vamos para Crônicas 28. Vamos ler, estou abrindo aqui. Nós vamos para Crônicas 28, no versículo 9. Crônicas, Davi está declarando para Salomão: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. A chave aqui desse versículo é essa palavra, espontaneamente.
pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Esse versículo aqui, irmãos, faz referência à palavra em Mateus 22:37, que fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós precisamos não apenas crer em Deus, mas nós precisamos fazer isso com amor, com desprendimento. Nós precisamos fazer isso confiando totalmente em Deus. Ele, não esquecendo, irmãos, que ele veio aqui, Jesus veio aqui em carne, saiu da glória, veio aqui em carne, passou as mesmas coisas que nós passamos, passou frio, passou calor, passou sede, passou fome, ele passou todas essas coisas e morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Por isso a palavra está ensinando para nós não servirmos a Deus por obrigação, fazendo negócio, por medo, é uma regra, eu sou obrigado, eu tenho que fazer isso, eu não tenho outra saída. Deus apresenta a sua palavra e apresenta todo o amor dele, que ele derramou, principalmente através na cruz, por cada um de nós, com amor, e nós precisamos entender isso e viver isso. O amor de Deus está à disposição. Eu oro para que cada um de nós aqui, irmãos, receba a porção do amor de Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas se desesperam, em que as pessoas perderam a confiança em todas as coisas, nas instituições, nas pessoas à sua volta, em que as pessoas não vivem o amor e a consideração e a honra das pessoas à sua volta, mas com o Senhor, com Deus, isso é diferente, porque ele demonstra o seu amor, ele já demonstrou e continua demonstrando na vida de cada um de nós aqui. Por isso, esse versículo está falando sobre amor, sobre disposição, sobre perseverança, para nós permanecermos na presença dele. E com isso, nós vamos para o versículo em 1 Crônicas 29. Vamos ler o versículo 6. Então, os chefes de famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. A chave desse versículo é essa palavra, espontaneamente. Então, o que aconteceu aqui? Davi deu um alerta no versículo 5. No versículo 5. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ele deu um alerta e lembrou a todos que todos poderiam ofertar a Deus. Todos poderiam entregar a Deus. Se nós olharmos aqui, irmãos, nós estamos falando de riqueza sem fim. No versículo 4, o que Davi deu, 105 toneladas de ouro puro, 245 toneladas de prata refinada. É um recurso inimaginável, nós não podemos sequer imaginar a quantidade de dígitos que tem nesse valor de tudo isso que foi entregue. Mas se nós achamos que esse capítulo e esses versículos estão falando especificamente de dinheiro, nós nos enganamos. Porque aqui a palavra está falando de entrega, de nós ofertarmos dádivas ao Senhor e não apenas recursos, tesouros. Aqui nós temos aquela regrinha dos 3 T's, que nós devemos entregar a Deus os 3 T's. Devemos entregar o nosso tempo, investir o nosso tempo diante de Deus, orar, ter o secreto, falar com Deus, ler a sua palavra. Nós precisamos entregar a Deus os nossos talentos. Nós temos pessoas aqui com talentos incríveis, talentos para ministrar a palavra, talentos para socorrer os aflitos, talentos para cuidar de crianças, para ministrar, talentos para o louvor, talentos para a dança. Nós temos talentos incríveis e Deus quer usar todos esses talentos que Ele nos deu para alcançar as pessoas à nossa volta, porque Ele declarou que nós devemos ser testemunhas dele, tanto aqui, quanto em Vila Velha, quanto em São Paulo, quanto em todos os estados do Brasil, até em Portugal, não sei se a Madalena está aqui com a gente hoje. Então, ele nos chamou para nós sermos testemunhas, para nós vivermos a Cristo e que as pessoas olhem para nós, olhem para o Cláudio, para todos aqui e reconheçam Cristo e queiram Cristo nas suas vidas. A palavra fala para nós em Crônicas
29, 9, o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Aqui nós vemos que eles fizeram voluntariamente. Voluntariamente, eles entregaram... glória a Deus, a Madalena está aqui também. Nós oramos para que Portugal também seja alcançado, Madalena. Glória a Deus. E as nações, todas as nações. Então, nós lemos aqui, irmãos, Deus está chamando a cada um de nós para fazer essa entrega, para entregar a Ele o nosso melhor. Jesus entregou o melhor, Ele entregou a sua própria vida, Ele recebeu todo o pecado do mundo, Ele recebeu em si. Naquele momento, Ele fez o sacrifício maior, ofereceu a sua vida, aquele que nunca pecou, para que Ele pudesse nos resgatar. E hoje, você e eu podemos estar na presença de Deus Pai, porque nós reconhecemos a Jesus Cristo, nós reconhecemos o seu sacrifício, nós somos cobertos com o seu sangue, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, por isso, nós podemos entrar na presença de Deus Pai. Antes o homem estava afastado de Deus, mas Jesus, com o sacrifício na cruz, nos reconciliou. E o melhor de tudo, irmãos, a melhor notícia, se nós estivéssemos aqui todos juntos numa igreja, ia pedir para você falar para a pessoa que está perto de você, a melhor notícia de todas, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele ouve as nossas orações, Ele sabe aquilo que nós precisamos, mas quer um relacionamento conosco, quer ouvir da nossa boca que nós o amamos, que nós queremos estar na presença dEle, que nós queremos ouvir a sua voz, que nós queremos aprender dEle. Ele está com cada um de nós, basta nós entregarmos a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos a Ele. Glórias a Deus por isso. A chave, então, está aqui no versículo também 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? E aí ele explica, tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Irmãos, eu não sei se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, mas eu quero te dizer, tudo que você tem recebido e tudo aquilo que Deus tem para derramar vem dele. É Ele que é o nosso supridor. Nós não dependemos do banco, nós não dependemos do governo, nós não dependemos de partidos, de empresas, nós não dependemos dos familiares, nós dependemos de Deus. Coloque os teus caminhos diante de Deus, coloque a tua vida, cumpra os princípios de Deus, cumpra as ordenanças de Deus, e assim ele vai ser liberado para derramar a porção que ele já preparou nos céus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E para fechar esse tópico aqui da entrega, nós temos o versículo em 2 Coríntios 9, 7. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria está falando de dinheiro, né, apóstolo Cláudio? Não, está falando do tempo, está falando dos talentos e está falando também dos tesouros. E com isso, irmãos, pegando toda essa sequência de versículos, nós temos toda a narrativa em Cântico 5. Em Cântico 5, todo o capítulo é como uma parábola, que está falando sobre o relacionamento de Cristo, o sonho da Sulamita, e o relacionamento dela com seu amado, está falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Só que nesse caso está falando com a igreja que não tem sido fiel, da igreja que tem dormido, da igreja que não tem se levantado para cumprir os mandamentos de Deus, os seus princípios. Então, essa igreja acordou tarde. Então, quando nós vemos isso, irmãos, nós olhamos para todos esses versículos que nós lemos, em 1 Crônicas 27, a palavra falou para nós sobre confiança, sobre fé, de nós confiarmos e crermos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas para as nossas vidas. Em 1 Crônicas 28, a palavra falou para nós sobre o amor de Deus, sobre a nossa disposição, nossa perseverança. Não desista, não pare, creia, continue. Pegue a fé que
Cristo colocou na sua vida, no seu coração, e exercite a nossa fé. Assim como as pessoas vão na academia para exercitar o corpo, exercite a sua fé. Declare que você creia, leia a palavra, tome posse dela para a sua vida, exercite. E em 1 Crônicas 29, a palavra fala sobre entrega. Para nós não retermos as nossas vidas, para nós não retermos o nosso conhecimento, para nós não retermos o nosso tempo, mas para entregarmos o nosso melhor, assim como Cristo entregou o seu melhor para as nossas vidas. E nós fechamos isso com Cantares 5, porque esse capítulo, como nós falamos, que é como uma parábola de Cristo e a igreja que não tem sido fiel, está falando para nós como um alerta de arrependimento. Nós não somos perfeitos, somente Cristo é perfeito. Todos os personagens apresentados na palavra, na maioria deles nós vemos que existiam imperfeições. Nós lemos aqui sobre a questão do recenseamento. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele errou. Ele errou pedindo recenseamento, ele errou quando ficou em casa e deveria ter ido para a guerra, e colocou os olhos na mulher que não era dele e que ele não poderia ter desejado. Ele errou. Então, nós podemos entregar a Deus os nossos erros, as nossas falhas, e vou fechar a explicação aqui, esses comentários todos, com um versículo que está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós temos tido dificuldade para nossa confiança e a nossa fé em Deus, se tem sido difícil para nós estarmos à disposição e perseverarmos, se ainda temos áreas que nós não temos conseguido entregar a Deus, nós podemos apresentar diante dele o nosso arrependimento, confessar os nossos pecados, e ele é fiel e justo, não apenas para perdoar os meus e os seus pecados, mas para nos purificar, para nos livrar de toda e qualquer injustiça. Eu oro para que nesse dia, cada um de nós aqui esteja revendo a sua vida, esteja se consertando, se necessário, com Deus, esteja buscando a Deus, entregando os 3 T's diante do Rei da Glória, do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Jesus Cristo, e esteja recebendo toda a porção que Ele tem para derramar, não só na sua vida, mas Ele quer derramar em cada um de nós aqui, para que transbordemos, para que essa porção alcance todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia na presença do nosso Deus e que a shalom dele esteja enchendo a sua mente, o seu coração e todo o seu dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.